Vamos falar agora do algoritmo Quicksort. É um algoritmo proposto na década de 60, né, por um autor chamado Hoare. O Hoare teve uma ideia brilhante, né, que foi o algoritmo Quicksort. E vocês vão ver que esse é um algoritmo que já foi proposto de maneira recursiva. Tirar a recursividade dele não tem muito sentido. Nós vamos aprender o Quicksort e algumas otimizações sobre a ideia original do Hoare que foram propostas ao longo do tempo. Inclusive uma versão que eu considero a melhor versão de Quicksort que existe, que foi proposta na década de 80 por um outro autor, né, o Robert Cedric. Vamos lá. Qual que é a ideia do Quicksort? A ideia é muito simples. Você vai escolher de dentro do vetor uma posição, vai desvendar que valor que tem lá. Suponha que eu tenha escolhido uma posição, não vou nem dizer qual foi, e tinha um valor lá que era 400. Eu vou chamar esse valor de pivô. Igualzinho o nome que a gente deu lá na ordenação por inserção. Mas ó, eu vou escolher um elemento, pode ser sorteado aleatoriamente, pode ser o primeiro, pode ser o último. Depois a gente vai discutir qual que a gente vai escolher. Mas eu vou escolher um elemento do vetor, e nesse exemplo aqui foi o 400. Aí depois eu vou procurar os elementos menores ou iguais que esse pivô, menores ou iguais a 400, digamos que só tenha dois elementos menores ou iguais que 400 nesse vetor. Ok. Então eu vou separar os menores ou iguais a 400 para um lado e os maiores ou iguais a 400 para o outro. Note que não faz mal eu ter, se eu tiver 400 repetido, não faz mal eu ter 400 desse lado e 400 desse lado. O importante é que, de um lado, eu tenha os menores ou iguais que pivô e do outro os maiores ou iguais que pivô. Ok? Agora, o que eu sei sobre esse lado e sobre esse lado? Eu sei que se eu ordenar esse lado e ordenar esse lado, o vetor todo vai estar ordenado. Por quê? Se eu ordenar aqui, ó, vai ter números menores ou iguais a 400. Por exemplo, suponha que tem o 400 no meio. O último vai ser o 400, certo? Se eu ordenar desse outro lado, vai ter elementos maiores ou iguais que 400. Quando eu ordenar, o menor deles, se existir 400, vai ser o 400. Então você vai imaginar um vetor que vai com números pequenos até o 400 e outro que vai com números grandes, começando de 400 em diante. Então mesmo que tenha 400 repetido dos dois lados, se eu ordenar um lado e ordenar o outro, o vetor todo vai estar ordenado. É muito importante que vocês entendam esse princípio. Esse é o princípio que faz o Quicksort funcionar. Você escolheu um pivô, separou, particionou os elementos em menores ou iguais que o pivô e maiores ou iguais que o pivô. Você tem que fazer esse algoritmo de partição. Dividir os elementos menores ou iguais que o pivô para um lado, maiores ou iguais que o pivô para o outro. Depois que você fez isso, você vai ordenar um lado e o outro. Como é que você vai ordenar? Você vai chamar o Quicksort de novo para ordenar esse lado e o Quicksort de novo para ordenar esse outro lado, de maneira recursiva. Então nós vamos fazer uma função Quicksort que tem um intervalo para ordenar. A primeira vez vai ser ordene com Quicksort da posição 0 até a posição 7. Aí você escolheu o pivô, foi o 400. Particionou e deu desse jeito. Aí você vai dizer ordene com Quicksort da posição 0 até a posição 1 e ordene com Quicksort da posição 2 até a posição 7. Então nossa função Quicksort vai ser recursiva. Ela ordena o vetor escolhendo um pivô, particionando menores ou iguais que o pivô para um lado, maiores ou iguais que o pivô para o outro. Depois que fez essa partição, aí você manda ordenar a primeira partição, ordenar do início até o ponto onde eu particionei, e depois você manda ordenar a segunda partição, né, do início até o fim do vetor, do início da segunda partição até o fim do vetor. A essência do Quicksort, então, está em descobrir a melhor maneira de escolher o pivô e implementar um algoritmo de particionar. Eu vou mostrar a ideia que o Hoare teve de particionar, que até hoje é considerado o melhor jeito de particionar vetor. Você podia particionar os elementos em menores ou iguais que pivô e maiores ou iguais que pivô
de muitas formas. Nós vamos ver uma forma que é a proposta pelo Hoare originalmente. Se vocês pegarem alguns livros, como o livro do Corman, ele tem um outro algoritmo de partição que não é esse que eu vou ensinar para vocês. Mas existe um artigo que eu peguei há algum tempo na literatura que comparou as duas formas de particionar e concluiu que particionar do jeito que eu vou ensinar para vocês é ligeiramente melhor. Por isso eu ensino já só essa forma de particionar. Essa forma foi proposta pelo próprio autor do Quicksort. Eu vou mostrar para vocês a ideia. Então veja nesse exemplo, eu tenho um vetor, coloquei valores aqui para gente. Nós vamos escolher como pivô o elemento do meio do intervalo que eu estou ordenando. Inicialmente, a primeira vez que você chama um Quicksort, você vai ordenar da posição 0 até a última. Então, o meio aqui a gente já aprendeu, é início mais fim dividido por 2, dá 7 dividido por 2, dá 3. E aí, meu pivô é seu 400, que nem eu falei ainda agora no meu exemplo. Meu pivô é 400, agora eu quero os menores ou iguais que pivô para esse lado e os maiores ou iguais que pivô para esse outro lado. Você vai criar dois ponteiros, que a gente chama, dois índices. Pode ser índice, pode ser ponteiro, dois índices. O I vai começar na posição início, 0, e o J na posição fim, que é o 7 aqui nesse exemplo. O I, você vai andar com ele para esse lado, e o J você vai andar com ele para esse lado. Da seguinte maneira, primeiro você vai ver o seguinte, o I tem que representar elementos que são menores ou iguais que o pivô. Quando não for menor que o pivô, eu vou dizer que está do lado errado. O J, quando não for maior que o pivô, eu vou dizer que está do lado errado. Então, o objetivo do I é encontrar o primeiro elemento que está do lado errado. O lado errado é não ser menor que o pivô. Então, o 1000 é menor que o pivô? Não, né? Ó, 1000 é maior que 400. Aqui só pode ter, o I só pode apontar para menores que o pivô. Menores que o pivô. O J só pode apontar para maiores que pivô. Aí vamos lá. 500 é maior? É. Então eu digo que o 500 está do lado certo. Aí eu ando com J para cá. J menos menos. Agora, o número do J aqui é 10. Está do lado certo? Não. 10 é menor que o pivô. O J só vai andar aqui com gente maior que o pivô. Agora eu tenho o J indicando um elemento que está do lado errado e o I indicando um elemento que está do lado errado. Nós vamos fazer uma troca da posição I com a posição J. 10 e o 1000 para cá. E aí eu ando com J e ando com I. Qual que é o objetivo? Depois que o I passou aqui da posição 0, eu tenho certeza que aqui é menor que o pivô. E a mesma coisa, depois que o J passou do 7 e do 6, eu já tenho certeza que aqui está todo mundo maior que o pivô. Agora, eu vou andar com I novamente. Eu ando com I enquanto estiver do lado certo. Então, está do lado certo? Anda. Está do lado certo? Anda. 400 está do lado certo? Não está do lado certo, porque o I considera que só está certo quem é menor que o pivô. E o 400 é igual ao pivô. Aí vamos andar com J. O 8 está do lado certo? O 8 não está do lado certo. Por quê? Aqui o J ele anda se tiver maior que o pivô. Se não tiver, ele para. Então, o J só olhou o 8 aqui, está do lado errado. Agora eu tenho o I e o J apontando para elementos do lado errado. Eu vou trocá-los. Vou pôr o 400 para cá e o 8 para cá. Aí eu ando com I e ando com J. Agora, eles estão os dois apontando para o mesmo lugar, certo? Ainda assim, eu vou fazer a pergunta.
Para o I, tá do lado certo? 7? Tá, né? O I tá do lado certo. Então, eu ando com o I. O J. Desculpa. O I tá do lado certo. Eu ando com o I. Agora, tá do lado errado, né? Eu paro. O J. O 7 está do lado errado, concorda? Então ele para. Agora, em tese, eu ia trocar o I com o J. Só que eu não troco. Por quê? Porque esse algoritmo para quando o I passa do J. Notou que o I passou do J aqui? Então ele para. Essa é a minha chave de parada. Então eu vou fazer esse trabalho de olhar se o I está apontando para o lado certo, se tiver I mais mais. Se tiver I mais mais. Enquanto o I está do lado certo, I mais mais, I mais mais, I mais mais. E fazer a mesma coisa com o J. Enquanto o J está do lado certo, J menos menos, menos menos, menos menos. Quando eles estão do lado errado, os dois estão apontando para a coisa do lado errado, troca de valor e eles continuam caminhando. Troca de valor e eles continuam caminhando. E eu vou fazer isso até eles se cruzarem, que foi aqui, ó. Se cruzaram aqui. Ok? Quando eles se cruzarem, eu terminei o meu algoritmo de partição. E sempre o meu algoritmo de partição vai dizer o seguinte: a primeira partição vai ficar do início até a posição J. Do início até a posição J estão os menores ou iguais que o pivô. Nesse exemplo aqui está do 10 até o 7. E o I indica o início da segunda partição. E do I até o fim, eu tenho a segunda partição. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar quicksort desse lado e quicksort desse lado. Se o quicksort funcionar, ele vai ordenar esse lado, vai ordenar esse outro, e o vetor vai estar todo ordenado no final. Por quê? Porque quando eu ordenar esse lado e ordenar esse outro, eles já estão particionados, né, pelo pivô lá, então o vetor todo vai estar ordenado. Eu vou até mostrar para vocês mais um passo aqui. Vamos usar a mesma lógica, né, para continuar com o quicksort e testar a partição desse segmento aqui, que vai do 0 ao 4. Vamos testar a partição do 0 ao 4. Eu vou pôr o J aqui, vou pôr o I aqui. Então é como se eu começasse o novo quicksort. Agora é o quicksort da posição 0 até a posição 4. Aí eu vou escolher um pivô. Vou fazer a escolha do pivô somando 0 mais 4. Dá 4 dividido por 2 dá 2. O pivô vai ser o número 2 aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Meu pivô é o número 2. Aí o I tem 10. 10 está do lado errado, ó, porque é maior que o pivô. O I tem que apontar para menores que o pivô. Então 10 está do lado errado. Vamos ver o J. O J está com 7. 7 é maior que o pivô. Tá certo. J menos menos. 8 é maior que o pivô. Tá certo. J menos menos. 2. 2 está errado, porque não é maior que o pivô. Aí eu vou trocar o 2 com o 10 e vou andar com I e com J. Então vamos lá. Aqui fica 2, aqui fica 10, certo? Aí eu vou andar. J menos menos. Depois de fazer a troca, a gente sempre faz isso. Ó, J menos menos e mais mais. Agora eles estão os dois apontando para o mesmo lugar. Eu vou andar com o I. O I está do lado certo? Tá. Ó, porque ele é menor que o pivô. Então o I anda para cá. E o J? Está do lado errado. Por quê? Porque o J tem que estar apontando para maiores que o pivô. Então ele para. Em tese, agora a gente ia fazer a troca. Só que a gente não vai fazer troca. Por quê? Porque o I e o J já se cruzaram. O I passou do J. Então parou. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar quicksort desse lado e quicksort desse lado. Se o quicksort desse lado ordenado direitinho e o quicksort desse lado ordenado direitinho, o vetor vai estar todo ordenado. Vamos chamar os dois quicksorts. O quicksort do primeiro lado aqui vai ser assim, ó. Tá assim. E eu vou escolher o pivô. O pivô
é o 0, que é o 2, vai ser o mesmo pivô aqui, coincidentemente, o número. Então, 0 mais 1 dá 1, dividido por 2 dá 0. Então, pivô é a posição 0, que é o 2. Aí eu vou ver, o i é menor que o pivô? Não, então ele está do lado errado. O j, o 1 é maior que o pivô? Também não, está do lado errado. Os dois estão do lado errado, vamos trocar. Vamos trocar 2 e 1. Acontece que eu vou subtrair e vou somar, certo? O que aconteceu? Cruzou i com j. Cruzou i com j, parou a partição. Não vai mais ficar tentando particionar. Aí ele vai chamar quicksort para ordenar esse lado que só tem um elemento e esse outro lado que só tem um elemento. Vai chamar duas vezes o quicksort. Acontece que quicksort, quando só tem um elemento, é o caso básico do quicksort. Se tem um elemento ou zero, não preciso fazer nada. Esse vetor está ordenado com um elemento. E com um elemento está ordenado. Então eu não preciso, quando eu chamar quicksort para ordenar desse lado, ele não vai fazer nada, porque ele vai ver que o vetor tem um elemento ou menos. Se tem um elemento ou menos, não faz nada. Se tem um elemento ou menos, não faz nada. O pedaço aqui que eu estou ordenando. Então, esse lado aqui terminou. Aí eu vou chamar quicksort do outro lado. I e J. Quando eu terminar de chamar o quicksort desse lado, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 7, 8 e 10. Eu já vou assumir que vai continuar. Você pode testar a partição aqui, chama quicksort de um lado, chama quicksort do outro, mas vai ficar assim. Anote que quando eu ordenar esse lado aqui, ó, os dois lados vão estar terminados, e se vocês prestarem atenção, o vetor vai estar todo ordenado aqui. Aí vai ter terminado o quicksort nessa partição e nessa, e eu vou voltar para ordenar esse outro lado. Vou fazer a partição aqui com quicksort e assim vai. Esse vídeo era para introduzir o assunto de quicksort. Eu ainda vou continuar mostrando no próximo vídeo a ideia do quicksort, para a gente aí sim chegar no código do quicksort, tá? Na implementação. No próximo vídeo eu vou desenhar de um outro jeito para tentar fixar mais. Exercício para vocês. Tentem entender o quicksort. Volta o vídeo, tentem entender a ideia, mas principalmente a ideia-chave, que é você escolhe um pivô, dado um pedaço de vetor que eu quero ordenar, você escolhe um pivô, que é um elemento do vetor. Nós vamos escolher a posição do meio sempre, nos nossos exemplos, porque é uma boa posição, depois eu vou mostrar por quê. Você escolhe a posição do meio, aí você particiona os elementos em menores ou iguais que o pivô, para um lado, e maiores ou iguais que o pivô do outro. Para particionar, você vai usar o próprio algoritmo proposto pelo autor, que é colocar um i no começo do segmento, um j no final do segmento. O i vai procurar o primeiro elemento que está do lado errado, o j vai procurar o primeiro elemento que está do lado errado. Quando eles acharem, você troca e continua fazendo isso, troca, até o i se cruzar com o j. Quando o i se cruzar com o j, você vai mandar chamar quicksort para um lado, quicksort para o outro. Essa é a ideia do quicksort. Eu ainda vou fazer um outro vídeo com exemplos, aí sim nós vamos para o código, para a gente fixar bem.